Olá, o tema do nosso trabalho é déficit público. Tentaremos trazer o conceito, as causas e determinantes do déficit público, bem como mostrar suas classificações e tentar mostrar a diferença entre déficit público e dívida pública. De uma maneira geral, o déficit público é a situação onde os governos gastam mais do que arrecadam em um determinado período ou exercício. Uma forma simples de entender o déficit público é fazendo uma comparação com o orçamento de uma família, com os gastos necessários à sua sobrevivência e um padrão de vida regular. De um lado temos os alimentos, aluguel, condomínio, energia, vestuário, escola dos filhos e, quando possível, alguma forma de lazer ou cultura. E do outro temos os salários e remunerações e os rendimentos da família, que são suas receitas. Quando as despesas superam as receitas, podemos dizer que a família se encontra numa situação de déficit, que precisará ser financiado de alguma forma, geralmente via crédito bancário através de juros. Uma situação menos comum é quando as receitas superam as despesas. Nesses casos, dizemos que há um superávit, ou seja, o agente econômico, no caso a família, não enfrenta restrições no seu orçamento. Ao contrário, no final do mês, ela terá um saldo positivo no banco. Assim, sempre que o governo gasta mais do que arrecada com tributos, surge o chamado déficit público, ou seja, o déficit público se constitui no excesso de dispêndio governamental diante de suas receitas. No entanto, a especificação do déficit governamental em termos da diferença entre receitas e despesas do setor público, embora correta e fácil de compreender, esconde diversas características do processo orçamentário que são fundamentais para a determinação das causas do déficit e para a avaliação da política fiscal. Podemos citar alguns fatores que se escondem nessa nossa definição de déficit público, que influenciam diretamente na equação para se chegar ao déficit ou superávit público. São eles: os métodos de financiamento utilizados, a contribuição de déficits passados para o déficit atual, o impacto das dívidas interna ou externa sobre o déficit, a necessidade de emissão de moeda, o efeito da inflação sobre a receita e o dispêndio do governo, o efeito de variações na taxa de juros, a cobrança de imposto inflacionário e a existência de erros e omissões nas contas governamentais. O déficit público pode ser classificado em déficit público primário, quando as despesas com juros e correções monetárias são excluídas do cálculo do déficit; déficit público operacional, quando somente as despesas com correção monetária são excluídas do cálculo; e déficit público nominal, quando as despesas com juros e correção monetárias são consideradas no cálculo do déficit. Para finalizar, vamos mostrar a diferença entre déficit público e dívida pública. O déficit público é medido em relação a um período, um trimestre, um semestre ou um ano, ou seja, é uma variável com fluxo. Já a dívida pública é um montante acumulado com o tempo, uma variável com estoque. Assim, não se pode dizer que o déficit público seja sinônimo de dívida pública, mas há uma relação entre esses dois conceitos. Sempre que ocorre um déficit, há um aumento da dívida pública acumulada, e sempre que há um superávit, ocorre uma diminuição do estoque da dívida pública. Resumindo, o déficit público alimenta ainda mais a dívida pública. Para diminuir a dívida pública, ou pelo menos evitar a sua aceleração, é necessária a obtenção de superávites. Assim finalizamos nossa apresentação. Esperamos ter conseguido transmitir o conceito, as causas e determinantes do déficit público e desmistificar a diferença entre ele e a dívida pública. Obrigado.